Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 30 de julho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos 36 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Explica-nos a parábola do joio. Hoje, com a parábola do joio e do trigo, a Igreja nos convida a meditar sobre a convivência do bem e do mal. O bem e o mal dentro do nosso coração. O bem e o mal que vemos em outros, que vemos existir neste mundo. Explica-nos a parábola. Pedem os discípulos a Jesus. E nós hoje podemos fazer o propósito de ter mais cuidado com a nossa oração pessoal, com o nosso trato cotidiano com Deus. Senhor, podemos dizer-lhes: explica-me, porque não avanço suficientemente em minha vida interior. Explique-me, porque posso lhe ser mais fiel, como posso buscar-lhe em meu trabalho, ou através dessa circunstância que não entendo ou não quero. Como posso ser um apóstolo qualificado? A oração é isso, pedir explicações a Deus. A oração é isso, pedir explicações a Deus. Como é minha oração? É sincera? É constante? É confiante? Jesus Cristo nos convida a ter os olhos fixos no céu, nossa morada eterna. Frequentemente, vivemos enlouquecidos pela pressa e quase nunca nos detemos para pensar que um dia próximo ou não sabemos, deveremos prestar contas a Deus de nossa vida, de como temos feito frutificar as qualidades que Ele nos tem dado. E o Senhor nos diz que no fim dos tempos haverá uma triagem. Devemos ganhar o céu na terra, no dia a dia, sem esperar situações que possivelmente nunca virão. Devemos viver heroicamente o que é ordinário, o que aparentemente não possui nenhuma transcendência. Viver pensando na eternidade e ajudar os outros a pensar nela. Paradoxalmente, esforça-se para não morrer o homem que há de morrer, e não se esforça para não pecar o homem que não há de viver eternamente, nos diz São João de Toledo. Colheremos o que houvermos semeado. Devemos lutar para dar 100% hoje, para que quando Deus nos chama à sua presença, lhe apresentemos as mãos cheias de atos de fé, de esperança, de amor, que se concretizam em coisas muito pequenas e em pequenos vencimentos que, vividos diariamente, nos fazem mais cristãos, mais santos, mais humanos. Assim, nesta parábola,
Ela fala como se a terra fosse um campo de trigo, no meio do qual nasce também o joio, e explica que o joio precisava crescer junto com o trigo até a colheita, para depois ser retirado, evitando assim que ao arrancar o joio, com ele fosse arrancado o trigo. Diante da incompreensão dos discípulos, Jesus se põe a explicar o significado de cada elemento que aparece na parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Portanto, tanto Jesus como o diabo são semeadores. Jesus semeia o bem, enquanto o diabo semeia o mal. E como dissesse, se você pratica o bem, colhe o bem. Se praticar o mal, colherá o mal. Era grande proposta de Deus para cada um de nós, o discernimento. Jesus não se propõe a separar o joio do trigo fora do tempo, e nem o demônio. Ambos estavam fazendo a sua parte, semeando. Deus deseja que saibamos viver na busca do discernimento. Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar para o seguinte: o diabo está fazendo o mesmo que eu faço, semeando. Se vocês souberem discernir o bem do mal e tiverem força para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, só Ele tem o poder de separar o bem do mal. Vocês estarão preparados para participar do reino do Pai. Jesus quis dar uma explicação bem clara para que a humanidade, através dos séculos, assimilasse aquela verdade. Ele poderia ter explicado outras parábolas também, mas não fez. É porque esta foi explicada com tanto detalhe, porque aqui Deus nos propõe que sejamos astutos, inteligentes. A colheita será uma só. Tanto se colhe o bem, o bom trigo, como o joio. Tanto se faz uso do trigo, como também do joio. O importante é sabermos discernir pelo trigo de Deus. Todos um feliz e abençoado dia. LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.